Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião, em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Quando orares e quando estiveres orando, perdoai. Jesus, em Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma, na prece, não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende, invariavelmente, ao automatismo da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida íntima. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição derrogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conhecem entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiver orando, perdoai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. A gente vai ver um tópico novo. Eu trouxe o anterior porque é uma sequência, a explanação do protetor. A gente viu até então essa fala dele. Fascinados pelas promessas de paz e milagre, ansiosos pelos resultados imediatistas da sua aplicação, desejando facilitar o cumprimento da lei de causa e efeito na conduta humana, começaram a aderir às estranhas práticas, sem o cuidado de as estudar com seriedade, a fim de colher os bons frutos da sua aplicação. Nenhum caso os tenha, ficava apenas na superfície das informações, transferindo-os para o centro espírita. E ele continua dizendo: médiuns despreparados e atormentados, experimentando injunções obsessivas, umas sutis e outras vigorosas, logo se deixaram envair pelas possibilidades fenomenais e quase sobrenaturais anunciadas, abrindo portas a realizações deploráveis. Médios despreparados. Eu acho que aqui é uma das coisas que a gente tem que ter um pouco de atenção. É o preparo do médium e da sua faculdade. E isso vale não só para a mediunidade ostensiva, mas também para a mediunidade intuitiva que todos nós temos. Então o processo praticamente é o mesmo do que a gente vai analisar aqui alguns detalhes, mas é lógico que a responsabilidade recai de uma forma mais intensa sobre aquele que tem a mediunidade ostensiva. Porque a mediunidade intuitiva, que é peculiar a todos nós, o médium ostensivo também tem, igual a todos nós. Sendo que na mediunidade ostensiva existe um certo comprometimento daquele que reencarnou com essa faculdade para desempenhar algumas funções no intuito de ajudá-lo a se libertar de muitos erros, equívocos e atos criminosos que eles tiveram no passado com as outras pessoas, sabe? Todo médium que vem com a faculdade ostensiva, acho que a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que aquela faculdade que pertence a ele veio para ele trabalhar com espíritos necessitados e direcioná-los ao bem. São raríssimas as faculdades mediúnicas missionárias. E são extremamente comuns as faculdades mediúnicas ostensivas que têm um caráter de prova e de expiação. Então, quando o médium ostensivo vem, com certeza, irmãos comprometidos com ele no mundo espiritual, que estão no caminho equivocado, vão chegar até ele. Porque ele foi preparado para isso. Se quando chegar aqui na Terra, ele tiver estudado e trabalhado a sua faculdade para poder dar assistência a esses irmãos, vai ser tudo bem.
Mas se ele não tiver preparado isso, a vida dele vai ficar complicada. Porque ele vai ter uma janela, querendo ou não, aberta totalmente ou parcialmente aberta, em que esses irmãos vão chegar e vão ter acesso à casa mental dele. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que preparar o médium é para ele estar lúcido, que é através dele que muitos irmãos necessitados precisam ser instruídos. Porque vai ser através dele, com o exemplo dele, que esses irmãos vão sendo tocados no caminho do bem. Então, o médium que tem essa faculdade ostensiva, ele precisa saber que ele vai ter que enfrentar embates mentais com essas entidades enquanto a sua faculdade estiver em atividade. É a primeira coisa, sabe? O que é mais difícil, sabe? E isso quem fala não sou nem eu. Você for pegar o livro dos médiuns, no último capítulo, que tem mensagens que Kardec mandou para nós, mensagens instrutivas e mensagens apócrifas. Nas mensagens instrutivas tem uma mensagem do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade é aquele que todo mundo já sabe o que é Jesus. É como eu trouxe a mensagem de Kardec, que está na Revista Espírita, de junho de 1866, em que Kardec fala que essa frase, esse título, Espírito de Verdade, é como se fosse a assinatura dessa entidade. E ele diz que essa entidade é aquela mesma que consta no Evangelho, no capítulo que é o Cristo Consolador. Cristo, que é o nome que foi dado a Nosso Senhor Jesus. Então, existe uma mensagem lá que ele fala exclusivamente da mediunidade. E ele diz o seguinte: há-se de 100 médiuns, possa escapar da pedra de toque do seu orgulho de se achar missionário de alguma coisa. Jesus, hein? Jesus. Isso quer dizer o seguinte, gente, que o médium ostensivo, ele tem dificuldades que precisam ser trabalhadas. Ele está tendo periodicamente, naquela encarnação, aquela faculdade, para ser trabalhado algo e que, na verdade, a individualidade dele ainda não teve o desenvolvimento dessa faculdade como sendo algo natural dele. Está dando para entender o que eu quero dizer? É que a faculdade ostensiva, quando ela é prova e ela é expiação, não faz parte da natureza íntima daquela individualidade. É algo que foi acrescentado a ele para que ele possa se redimir melhor dos problemas que ele já criou, das encrencas que ele facultou que existisse nas encarnações anteriores. Então, quando ele se vê de posse disso, como ainda não é algo natural dele, é comum, como Jesus fala nessa mensagem, que o orgulho dele consiga influenciar na atividade da mediunidade ostensiva. E muitas vezes ele se achar, entende, que aquilo ali é propriedade dele, o que na verdade não é. A faculdade ostensiva, ela é um atributo do encarnado, porque está radicada no seu sistema nervoso. Mas ela é propriedade da espiritualidade. É a espiritualidade que vai trabalhar essa faculdade, como quer e bem entende. A única coisa que você vai ter é a faculdade ser um atributo seu. E aí a gente encontra a grande dificuldade, sabe? Porque normalmente não é assim que os médiuns encaram a coisa. Tanto não é que a maioria deles, entendem,
ficam muito ofendidos quando se fala alguma coisa de uma comunicação equivocada ou mal direcionada que ele teve. Porque nesse momento é o orgulho dele que fala mais alto. E ele acha que é dele. Ele acha que é propriedade dele. Entende? E não tem nada a ver com isso. É apenas um atributo dele. Então, essa eu acho que é a primeira coisa que o médium precisa ser trabalhado, entende? É que ele, por não ser propriedade dele, aquilo que vai vir através dele precisa ter uma análise criteriosa de alguém que está de fora. Porque se a faculdade for prova, ele não tem experiência. Se a faculdade for expiação, ele já está endividado naquilo. E ninguém é bom juiz em causa própria. Está dando para entender como que é a coisa? Então, toda comunicação que passe através dele precisa ter a análise criteriosa de terceiros. Senão ele vai cair em seu orgulho naquilo que vem através dele. E à medida que ele for trabalhando e entendendo a sua faculdade, à medida que ele for se aproximando da espiritualidade superior, ele vai tendo cada vez mais capacidade crítica de trabalhar com a sua faculdade, sabe? No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um capítulo lá que chama Mandato Mediúnico. Essa palavra mandato é interessante, sabe? Ele usa para aquelas pessoas que têm a faculdade como missão. E ele dá o exemplo de uma senhora muito dedicada e que sempre trabalhou com critério do que estava realizando. E à medida que o trabalho foi se intensificando, a própria espiritualidade superior colocou um aparelho no seu cérebro perispiritual, na cabeça dela, em que ela ficaria ligada de uma maneira bem ostensiva às 24 horas do dia com o seu protetor. Em virtude da quantidade de trabalho que chegava para ela, entende? E da capacidade que ela estava desenvolvendo para ter essa condição de se dedicar ao auxílio ao próximo. É muito bonito esse capítulo, ele falando que as comunicações que chegam através dela, inclusive dos espíritos bons, elevados, eles se interpõem entre o protetor e a médium nessa faixa vibratória de energia que une os dois, e o protetor dela, entende? Ele já direciona e filtra tudo que vai chegar até ela. É bom a pessoa ler para que a pessoa veja que para adquirir e ter essa capacidade de missionária é preciso muita dedicação, sabe? É preciso um preparo muito grande. Porque se a faculdade ela é um atributo do encarnado, o encarnado tem que ter em mente que ele vai oferecer esse atributo para que as entidades tenham a propriedade dele para passar a mensagem que for necessária. Então, a primeira coisa que a pessoa deve se perguntar é: o que é que eu estou dando de mim para que essas entidades possam trabalhar através de mim? Os cuidados com o corpo é de primeira monta, tá entendendo? Para você ter uma noção, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, esse começo de livro, André Luiz está participando de uma reunião mediúnica com o instrutor dele, que é o Alexandre. Ele chama tanta atenção dos cuidados do corpo, mas ele chama tanta atenção nos 7 primeiros capítulos, sabe? Que é quando ele descreve os vibriões fluídos. Ele dá 3 exemplos de pessoas que trabalhavam lá. E exemplos que falta cuidado com o corpo.
O primeiro deles é com a atividade sexual. Ele fala de um rapazinho que está lá para desenvolver a mediunidade através da psicografia, e que o André Luiz assusta quando vê os órgãos genitais dele, sabe? Porque tem uma quantidade de vibriões fluídicos, entende? De micróbios, como o André Luiz falava, que ele terminou usando o nome de vibriões porque não tinha nada que correspondesse, na verdade, à altura do que era aquilo, sabe? E o que é interessante é que essas energias, esses vibriões, esses micróbios, seja lá o que for, entende? Quando o André Luiz sabia se era bactéria ou não, eles estavam sugando a organogênese das células espermáticas. E as células espermáticas estavam sendo destruídas por eles. Eles, por dizer, eles alimentavam com o fluido dos espermatozoides que estavam sendo gerados. E geravam muitas deformidades, entende? Nas glândulas seminais, na próstata daquela entidade. E André Luiz, assustado com aquilo, pergunta por quê. E o porquê é que ele gostava de praticar atividades sexuais nas casas de recurso por aí afora, entende? E embora ele tivesse casado, depois ele confessa, mais na parte adiantada do livro, que embora tivesse casado, tudo bem com a sua esposa, ele ainda sentia um impulso muito grande para frequentar esses locais. Outro cuidado com o corpo, que o André Luiz nos chama a atenção, é com bebida alcoólica. E com bebida alcoólica, ele não só chama a atenção no começo do livro, como também numa parte mais adiantada do livro, quando ele fala de materialização. E todos esses exemplos, entende, desses vícios do corpo da gente, eles geram esses micróbios, esses vibriões fluídicos, entende? E outro exemplo que ele dá também é através da alimentação. E da alimentação, como ele diz, um vício de graxas, né, de gorduras, né? Ele descrevendo como está o estômago da pessoa, todo o trato gastrointestinal repleto desses vibriões. No caso do álcool, ele descreve o fígado, baço. O álcool é uma tristeza, sabe? O álcool não tem uma estrutura do corpo que não fique lesada por ele. Entende? Existem mais de 200 doenças que são desencadeadas através do álcool. Para você ter uma noção, uma mulher que toma uma latinha, ocasionalmente no mês, entende? Ela tem 9% a mais chance de ter câncer de mama. A pessoa que faz uso irregular de álcool, entende? O homem, ele tem uma incidência maior de ter câncer coloretal e também de esôfago terminal. Essas coisas você não vê dizendo por aí, né? Mas é assim que acontece. Uma pessoa, vou dar um exemplo a vocês, de álcool, né? Uma mulher que tome 4 latinhas no mesmo dia, em um mês, ela escolhe um dia do mês, toma 4 latinhas. Isso aí é alcoolismo pesado. O uso crônico disso antecipa em 10 anos as doenças neurocardiovasculares. O homem que toma 5 latinhas no mesmo dia, no mês, é a mesma coisa. A pessoa que toma um golezinho de vinho, na minha terra tinha esse negócio antes do almoço, né? A veiarada gostava de tomar tem até os copinhos na minha terra, próprio para isso, sabe? Pois a pessoa toma um golinho daquilo, sabe? Um aperitivo, antes do almoço. Por 21 dias, em um mês, ele já é alcoolismo pesado. É alcoolismo que causa doenças. E vai da unha, do dedão do pé ao cabelo, tá entendendo? Porque ele não perdoa nada. Então, nesse caso, entende? André Luiz mostra os vibriões fluídicos que estão invadindo tudo, e ele realça no meio do livro a respeito da reunião de materialização. E é interessante porque nessa reunião, entende? Eu já trouxe aqui algumas coisas a respeito disso, eu vou resumir um pouco, mas os protetores do trabalho, que são inúmeros, quando eles veem um rapaz, eles olham, tem alguém que está chegando e está sob o efeito de álcool.
E quando ele chega, o Alexandre pede para André Luiz analisar e André Luiz não vê nada, né? Ele fez concentra e analisa. Aí André Luiz concentrou no rapaz e começou a sentir o hálito do álcool. Fazia, acho mais de uma semana que ele tinha bebido e até então ainda tinha resquício no álcool. Eu falo isso e André Luiz traz esse exemplo para que a gente entenda, sabe? Que bota na cabeça. A pessoa que é médio ostensivo, se ele beber no domingo, no outro domingo ele tem efeito do álcool nele, sabe? Aí, você vai oferecer seu corpo com álcool para um espírito superior vir usar o teu corpo, porque o atributo é teu, mas a propriedade é dele. Você acha que ele vai aceitar de bom grado uma coisa dessa? Põe na tua cabeça. Eu acho interessante porque a própria espiritualidade superior, às vezes ela faz isso, sabe? Ela tem os pupilos dela que elas trabalham, entende? E quando ele faz um deslize desse, muitas vezes eles deixam até a faculdade meio suspensa, sabe? A pessoa sente a dificuldade de trabalhar depois de uma semana, 10 dias que fez uso de bebida alcoólica. Então, essas coisas é importante porque é disso que a gente está estudando aqui, sabe? Médios despreparados. Então, oferece o que tem de melhor do teu corpo para que essas entidades possam, porque ela já faz um sacrifício muito grande. Ela está numa situação vibratória lá em cima, a gente está aqui embaixo, sabe? Eu estou dizendo o nosso espírito e o espírito deles. Eles vão ter que descer. Se eu sou um médium que me cuida, eu tenho que pelo menos subir um pouco, para que a gente se encontre numa faixa vibratória e possa trabalhar. Aí você acha que você está aqui, você não vai fazer esforço nenhum, entende? Ele vai ter que descer tudo, chegar aqui, encontrar teu corpo mal preparado, mal nutrido, cheio de vibrião, cheio de impureza. Você acha que vai dar certo? Então os cuidados com o corpo são fundamentais para a pessoa que tem a sua faculdade mediúnica, entende? Então você tem um corpo, eu não estou dizendo sarado, bombado, essas coisas, não. Que tem um peso adequado, entende? Porque se você está sobrepeso, você tem vibriões fluídicos em você, entende? Que é a mesma coisa que o André Luiz fala no começo do livro, entende? Se você está usando alcoólicos, entende? Esse alcoólico está afetando o teu sistema nervoso como nunca, entende? Eu não conheço uma doença que a gente possa tratar no sistema nervoso uma pessoa que está tomando bebida alcoólica. Eu não conheço, tá entendendo? Tem muitos médicos por aí que liberam, porque eles têm uma visão, eu acho que nem visão materialista tem, porque se ele for ver o tanto de prejuízo que o álcool causa no neurônio, é uma coisa assustadora. Entende? Então é nesse sentido que a gente tem que entender, entende? Que a faculdade ela é um atributo meu, e por ser um atributo meu que está radicado no meu corpo, eu tenho que dar esse corpo nas melhores condições possíveis, entende? Então o sono é uma coisa fundamental, entende? Eu tenho falado para vocês que as impurezas do nosso cérebro, elas são limpas durante a noite quando você dorme. O sistema que faz essa limpeza, a gente chama de sistema glinfático. Não é linfático, não, é glinfático, é com G, sabe? Esse sistema glinfático, ele só abre as comportas dele para fazer essa limpeza, essa varredura dentro do teu sistema nervoso, quando você está dormindo e dormindo um sono fisiológico. Sono fisiológico que vai ciclar das fases do sono de uma maneira automática e natural, faz com que esse sistema abra comportas 20 vezes mais do que acontece quando você está em vigília. Então, o que quer dizer isso? Se a faculdade está radicada no meu cérebro, eles vão usar esse cérebro meu, gente, para que o fenômeno aconteça. E se eu não tirei as impurezas lá de dentro, como é que eles vão trabalhar? Como? Então, eu tenho que ter um sono
tanto com quantidade quanto com qualidade. Você quando toma, por exemplo, benzodiazepínico, quando você toma um Rivotril da vida, o Rivotril vocês conhecem mais do que eu falo benzodiazepínico, né? Eles produzem um sono em que não existe a ciclagem para abrir o sistema de comporta, desse sistema linfático. A pessoa dorme numa fase só de sono, que é um sono ali fixo, pesado, entende? Não abrindo esse sistema linfático, não acontece a limpeza. Então, não é que o Rivotril vai causar demência, não. Você já tem um distúrbio de sono. Entende? Ele vai proporcionar um sono, mas é um sono que não é fisiológico. E como não tem a limpeza, a acumulação desses detritos no sistema intersticial seu vai fazer com que as impurezas por si só ajudem a desencadear as doenças degenerativas. Então, isso é uma das causas hoje em dia que a pessoa usa para Parkinson, para demência de Alzheimer, os outros quadros de demência de um modo geral. Entende? Então, se isso causa uma lesão tão grave no decorrer do tempo no teu corpo, você acha que você tomando essas drogas, você acha que você ficando acordado na balada, ou seja lá fazendo o que, não sei, tá entendendo? Você acha que vai vir a espiritualidade superior, olhar para o teu cérebro assim? Não dá, né? Não dá. Porque é assim que a coisa se processa, sabe? É muito interessante André Luiz descrevendo como se dá esse processo da mensagem mediúnica. Sabe? Ele fala, o protetor colocando a mão sobre a cabeça, entende? Do médium, entende? Muitas vezes para passar uma ideia, mas não é que aquela mão vai cair dentro do cérebro, não. O fluido que está naquela mão, ele é derramado por toda a parte do perispírito, entende? E eles canalizam muitas vezes pelo centro solar e sobem até o cérebro da pessoa, que é onde ele vai processar a ideia que está sendo transmitida. Então, essas coisas a pessoa tem que ler, tem que estudar, sabe? Para que ele cuide bem do corpo dele. Porque senão ele não vai conseguir desempenhar a função para a qual ele foi trabalhado e vir realizar aqui. Então, dê o seu corpo o que tem de melhor, porque essa faculdade está radicada no teu organismo, entende? Mas a propriedade é da espiritualidade que vem trabalhar. E se quando ela vem trabalhar, não encontra coisa boa, a coisa fica complicada. É por isso que o começo da faculdade mediúnica, quando ela começa a desabrochar, normalmente ela é feita pelos espíritos simpáticos. Não pensa que são espíritos familiares. Não. São os simpáticos que se identificam fluidicamente conosco, porque eles já têm uma certa afinidade para vir afrouxar os laços dessa faculdade. O Kardec explica isso muito bem no livro dos médiuns, sabe? Entende? Que é assim que eles vão trabalhando e vão afrouxando essa faculdade para que fique mais fácil, para que outras entidades consigam usar depois. Eles vão, por exemplo, amaciar a faculdade, como a gente pode dizer assim. Entende? Mesmo que você vai amaciar um carro, alguma coisa, eles vão fazer isso, sabe? Então, não pensa você que vai vir, porque esses irmãos que vêm, como são espíritos simpáticos, ele é do mesmo quilate mental seu, entende? Aquilo que você pensa comumente é a mesma coisa que ele pensa lá comumente, entende? E muitas vezes eles dão mensagem, entende? E as mensagens que dão, normalmente é de acordo com aquilo que o médium ostensivo também pensa, sabe? E ele acha que, puxa, o espírito, ele pensa, ele fala aquilo que eu estou pensando, eu estou bem na fita. Não está bem na fita. Eu vou dar um exemplo de Chico. Chico ficou 3 anos psicografando. 3 anos. E olha, que ele psicografava entidades superiores. Entidades superiores. Páginas belíssimas. Quando chegou os 3 anos, a Emmanuel chegou para ele e fez: olha, Chico, agora que você já amaciou sua faculdade, você já está no ponto de começar a trabalhar. Então você pega
esses papéis todos que estão aqui nesses 3 anos e toque fogo. Aí o Chico disse, o quê? Eu tocar fogo nisso? Tem coisas maravilhosas aqui. Eu falei, é fogo, Chico. Não tem boca. Isso aqui foi feito só para afrouxar os laços da sua faculdade, para que você tenha condição de começar a sua missão aqui na Terra. Você entende o que é isso, gente? É Chico que eu estou falando. E quanto mais nós que somos, se ele é um cisco, eu sou um projeto de cisco, tá entendendo? Não sou nada, então. É esse preparo da faculdade mediúnica que é importante. E a partir daí você vai estudar. Entende? Eu não estou falando que você vai ler, não. Ler você já leu, já é para ter lido tudo. Entende? Você vai estudar principalmente o livro dos médiuns. Porque lá tem tudo que você precisa, que vai te nortear na execução da tua faculdade. Tudo. Não existe. Está lá. Procura. Tem lá. Entende? Os tipos de faculdade, como desenvolve, os percalços da faculdade, o principal de todos eles, a obsessão. E esse aí é o mais, é o mais cruel e muitas vezes o mais difícil de se tratar, sabe? Porque é como ele fala aqui, como a gente está vendo, entende? A pessoa que não tem preparo, entende? A pessoa que não tem alguém que possa ajudá-lo para que ele entenda o que está se processando através dele, se é de uma qualidade superior, se não é, até que ponto está tendo a penetração do animismo maior do que a própria entidade que está se comunicando. E isso são coisas muito delicadas, sabe? Porque às vezes é assim, sabe? Às vezes a entidade consegue projetar uma frase, a frase chega, o médium se envaidece com aquela frase e ele quer continuar o pensamento que não é dele, meu. Aí complica tudo, sabe? Então ele tem que ter uma certa passividade para que a entidade possa levar a mensagem com começo, meio e fim. Ele não vai interferir. Porque se ele for florir a coisa, botou tudo a perder, entende? Aí fica sem pé e sem cabeça. Primeiro que ele estava recebendo uma mensagem que às vezes nem diz respeito ao que ele sabe, entende? Ao que ele pensa, mas é algo novo, bonito, entende? E a pessoa se empolga e quer dar continuidade a uma coisa que ele não tem capacidade. Isso é uma das coisas muito comuns que acontece, entende? Principalmente quando vem uma mensagem de cunho superior, entende? Quando a mensagem é de cunho dos nossos, entende? A coisa não tem muita complicação, entende? Mas quando é de cunho superior, a coisa fica mais difícil, sabe? Então, você precisa de alguém, entende? Que mostre o desempenho da sua faculdade. E para você ter isso, você tem que ter gravado as comunicações para que outras pessoas analisem e que você também tenha a capacidade de analisar. Entende? Porque seria muito cômodo eu só deixar, eu passo a mensagem, o outro fala, analisa e estamos por aí. Não. Você tem que ir em busca de entender aquilo, entende? E fazer sua autocrítica. Por quê? Porque você tem que exercitar essa autocrítica quando a sua faculdade está sendo utilizada pela espiritualidade, no momento do transe. No momento do transe. Se você não tem vivência nisso, você vai cair como um patinho para ser influenciado, como ele fala aqui, atormentados, perseguidos, entende, por algo que é perturbador. Você tem que ter a visão disso. Então você conhece o livro dos médiuns, você conhece a obsessão, você conhece a influência, como se processa, você conhece como as entidades falam, entende? E você, durante o transe, quando estiver passando a mensagem, você tem que ter um pouco de conhecimento, porque você vai ter passividade, mas você tem que ter, e isso acontece, antes de você colocar para fora aquilo que está vindo, que não é seu, isso passa pela tua mente. Só coloca com autorização sua. E não tem jeito. É desse jeito.
Porque a comunicação vem de perispírito para perispírito, para depois passar no corpo, sabe? É desse jeito que acontece. E você sempre tem consciência daquilo que você está fazendo. Então, se você é uma pessoa que pratica autoconhecimento, se você é uma pessoa que procura se melhorar, se você é uma pessoa que tem uma capacidade crítica sobre você, entende? Se você é uma pessoa que estuda a mediunidade, se você é uma pessoa que analisa as mensagens que vêm através de você e através dos outros também, porque através dos outros vai servir também para você. A gente participa de um contexto em que forma um todo, e um todo em que todos devem ser beneficiados. Então a mensagem de fulano também vai servir para ciclano, para beltrano, para o esclarecedor, para o médio de suporte, entende? Então você tem que ter essa capacidade de analisar com profundidade, tirar suas dúvidas, entende? E isso é muito importante, porque isso facilita o processo quando vai estar acontecendo, entende? Por entidades, muitas vezes que não são entidades, não é que sejam só ruins não, porque quando a gente está com uma pessoa que é ruim, a gente já sabe, está ruim ali, né? Mas o mais difícil não é a maldade, o mais difícil é a malícia. Isso sim é difícil. E tem entidades que são muito maliciosas, sabe? Muito maliciosas, que é o que ele chama aqui de formas sutis, sabe? Então tenha muito cuidado com isso, porque ninguém está imune a isso. Tem uma mensagem, uma passagem no livro dos médiuns, entende? Que aquilo ali serviu de norte, entende? Para mim, entende? Muito bonita mesmo. Ele fala que tem alguns trabalhadores que dificilmente são enganados porque são protegidos pela espiritualidade superior. Aí a Kardec faz em seguida uma pergunta: mas por que tanto protecionismo com alguns? Ele fala: não é protecionismo, é uma questão de justiça, porque são aqueles que se esforçam para fazer a coisa direito, são aqueles que estudam e se preparam para as coisas. Esse nós vamos defender. Então, isso é importante, sabe? Porque a faculdade mediúnica, ela é algo, entende? Que tem que ser lapidada enquanto você tiver ela na sua encarnação. Esse preparo da faculdade, entende? Ela vai ser, não é só no começo da faculdade, não é só no meio, quando você está desenvolvendo, não, é a tua vida inteira você tem que estar se preparando para isso, inteira. Se você vacilar, os protetores se afastam. Eles protegem aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, aqueles que estudam, aqueles que se dedicam, aqueles que estão lá fazendo de tudo para se tornar pessoas melhores e ajudar os outros também no caminho do bem, do belo e do bom. É como ele fala, é uma questão de justiça, sabe? Então ponha isso na cabeça. Nunca pare de estudar, nunca pare de se analisar, nunca pare de procurar corrigir seus defeitos, entende? Uma das coisas que me chocou muito, entende? É encontrar pessoas, entende? Mas eu não preciso mais estudar, entende? O que eu já tenho já basta. Gente, a pessoa que diz uma loucura dessa, entende? Ela fugiu de todo o princípio doutrinário. Porque o estudo ele é fundamental para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Até para morrer você tem que estudar e se preparar. Quanto mais para querer viver. Quanto mais para você querer trabalhar com o mundo espiritual. Então, não existe isso. A gente tem que estar o tempo todo se esforçando. Porque é isso que a vida é. Uma enorme quantidade de experiências vividas até você desencarnar. E eu tenho que compreender isso, sabe? Porque é assim que a vida é e não vai ser diferente comigo. Porque eu sou mais um que tem que seguir esse mesmo caminho que Deus trilhou para todos os filhos dele. Então estude, se dedique, saiba que você vai ter interferência. Isso que ele fala aqui, atormentados, perseguidos por ideias perturbadoras, é natural. Eu falei no começo
que a gente vem de lá para cá com essa faculdade, sabendo que nossas adversidades que ficaram para trás vão chegar junto da gente. E eles vão chegar, não é para trazer rosas, não, mas vão trazer bastantes espinhos. E a rosa só vai surgir depois de muitos espinhos que vão sair desse talo de desenvolvimento, sabe? Então saiba, cada um de nós, que isso é natural. E quando chega uma ideia perturbada, é como o próprio Divaldo fala, para cada ideia negativa, você tem uma enorme quantidade de ideias positivas para colocar no lugar. Então não perca tempo com o que é negativo. Vá em busca do que é positivo. Quando o mal te bater a porta, levanta, anda, mas abre a porta do bem, não abra do mal. Deixe o mal lá. Vá em busca do bem, porque Deus te fez para o bem. Você não tem que passar necessariamente por ideias negativas. A gente tem que vencer nossa ignorância. Essa pergunta está no livro dos Espíritos. O Espírito precisa passar pelas experiências do mal? Não, ele não precisa. Ele precisa vencer a sua ignorância e trabalhar no caminho do bem. É isso que tem que ser com todos nós, sabe? Mas chegou a nossa hora. Na semana que vem a gente continua analisando um pouquinho mais sobre essas experimentando as noções. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Aos amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos, bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles, fazer que eles brilhem diante dos olhos num raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que nos conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, ó Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que o teu amparo e teu auxílio una-nos hoje e sempre no caminho do bem e do amor ao próximo. E em teu nome, querido Mestre Jesus, na companhia desta equipe espiritual, damos por encerrado a reunião